Vamos lá, hoje nós temos o prazer de receber aqui conosco a Renata Pedrosa, que é artista visual, é uma companheira de jornada aí do Vox, né? Já esteve presente em várias etapas da nossa elaboração, particularmente no projeto Vociferarte, coordenado por mim e pelo Luiz Eduardo, um projeto que foi idealizado pelo Mauro, que é um projeto dentro do grande guarda-chuva das vociferações, né? Então, o Vociferarte, ele promove uma interlocução com artistas, fazendo uma aposta de que a arte pode ser um dos caminhos, um dos tratamentos possíveis para as vociferações. E a Renata participou anteriormente desse projeto e hoje vem como minha convidada aqui no seminário, porque ela tem um trabalho que tem uma incidência, né, em efeitos de reflexão muito parecidos com os temas que a gente aborda aqui, e é sempre um prazer escutá-la. Então, a Renata vai ficar com a palavra, né? Depois eu vou fazer hoje é ela quem vai conduzir o ângulo dela, a submissão, né, na arte, e depois eu faço um breve comentário e nós abriremos para as perguntas, tá? Vou apresentá-la a vocês, né? Para quem não a conhece, ela é artista visual, trabalha com diversos meios, né, que incluem objetos, ambientes, instalações, intervenções, desenhos, fotografias, enfim, tem muito material, a Renata. Ela situa-se, né, de um modo da prática contemporânea que não está vinculada a uma única categoria artística, tampouco a uma habilidade específica, né? É só a gente passear um pouco pelas produções da Renata que a gente constata isso. E no campo acadêmico, a Renata é doutora e mestre em poéticas visuais pela ECA, aqui da USP, e tem o pós-doutorado, né, que foi concluído em 2019 pelo Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP de São Carlos, né, Renata? Então, vamos lá. Está com você a apresentação. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Dani. É um prazer estar aqui. Eu acho muito bom poder estabelecer um diálogo assim com outras áreas e eu acho sempre uma ótima oportunidade de participar dos convites que a Daniele ou o próprio Instituto Vox propõe, né? Bom, conversando com a Daniele antes, né, um pouco no momento da reflexão sobre esse seminário, a gente conversou sobre a Dani achou a melhor abordagem para esse tema eu trazer o processo de criação de uma videoinstalação que tem uma série de cruzamentos com a ideia de submissão. E foi bem interessante a primeira reunião que a gente teve, quando eu apresentei para ela os conceitos, e ela falou, nossa, nem que eu tivesse encomendado o tema, né, Dani, seria tão pertinente. Então, foi uma coincidência muito feliz, então eu espero poder contribuir aí com as reflexões que ela está propondo nesse seminário. Eu vou compartilhar a minha tela para poder fazer uma apresentação. Bom, então, o nome do trabalho que eu vou apresentar para vocês chama Sobras, e ele é um trabalho cujo antecedente está num vídeo que eu fiz em 2016, que se chama Resto. Esse vídeo eu fiz quando eu estive numa residência na Holanda, e eu vi essa paisagem, né, no entorno da residência, e eu fiquei muito intrigada por esse aspecto meio de ruína dessas fábricas, né? Porque esse centro de arte que eu estava fazendo a residência, ele se instalou numa antiga fábrica e o entorno era todo cheio de sucatas de
de fábrica, de equipamentos, de coisas que estavam sendo desenterradas ali, e isso tudo me deixou muito intrigada com essa visão, né, que eu tinha ali diariamente. Então eu resolvi fazer tomadas, né, dessa visão diariamente, e quando eu voltei para o Brasil, eu montei um vídeo e usando os diálogos, né, um trecho dos diálogos, na verdade, a legenda, né, desses diálogos, do filme Cavalo de Turim, do Belatar, né? E aí, quando eu resolvi fazer o meu pós-doc, eu pensei em continuar trabalhando com a ideia de ruína de fábrica, né, que começou com esse vídeo. Bom, daí, obviamente, né, estando em São Paulo, eu resolvi ir em busca das ruínas fabris da Zona Leste de São Paulo. E também buscar uma supervisora para esse pós-doutorado, e eu encontrei a professora Cibele Rizek, que é das Ciências Sociais, lá no Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP de São Carlos, e nas nossas primeiras conversas, ela me falou sobre alguns conceitos que ela achava pertinentes para abordar a questão das ruínas, e um deles seria a ideia dos limiares, que estava num texto dela, né, onde ela diz: os limiares são zonas menos definidas que as fronteiras. Lembram fluxos e contrafluxos, viagens, desejos. A confusão linguística e semântica entre limite e limiar faz esquecer que esse último aponta para um lugar e um tempo intermediários e indeterminados, que podem ter extensão indefinida. O limiar é um entre, uma zona cinzenta que funde categorias e mistura oposições. Bom, então, aí surgiram duas questões importantes para esse trabalho, que a primeira é esse conceito de limiar, né, que a gente pode pensar nas ruínas como estratos do tempo depositados na paisagem urbana, fragmentos de prédios abandonados, esquecidos durante os processos de requalificação das cidades, como resíduos, né, restos de tempos diversos que persistem diante das transformações e assim evidenciam esses mesmos processos. Então, as ruínas, elas se comportariam como zonas indeterminadas, né? Coisas intermediárias, lugares de usos indefinidos, que carrega assim uma ideia de ambiguidade. E a gente pode pensar, então, a ruína como esses limiares que deixam entrever as transições e passagens dos espaços e tempos urbanos. Daí, quando eu li esse texto e conversei com a Cibele, eu perguntei para ela sobre esse conceito de zona cinzenta, né, que ela aborda no texto. E ela me disse que esse conceito vinha do Agamben, né, que o Agamben fala, né, desse conceito de vida nua, que seria uma vida que se encontra numa zona cinzenta, né, entre a Zoé e o Bios, né? Bom, daí pesquisando o Agamben, né, e indo atrás desse conceito no Agamben, eu descobri que o Agamben tinha tirado esse termo do Primo Levi, né, e mais especificamente esse termo está explicitado no livro Os Afogados e os Sobreviventes. Bom, então aí surgiram duas questões que a gente pode dizer que vão nortear o trabalho, né? Que é essa questão da ruína como esse limiar e também essa questão da zona cinzenta, e eu vou explicar para vocês como é que essas ideias foram se desenvolvendo ao longo da produção do trabalho, né? Bem, depois que eu pensei nessa questão do limiar, me veio também o Benjamin, né? Então, essa ideia, né? Aqui são registros das visitas que eu fazia ali na Zona Leste, procurando essas ruínas fabris, né? E aí, olhando essas ruínas, eu lembrei de um conceito do Walter Benjamin, né? Onde ele explicita, né, a crise da cultura moderna, na tese 9, sobre o conceito de história.
E aí, nessa tese, ele vai dizer que as ruínas, elas ultrapassam o aspecto simbólico de testemunho de passagem de tempo, quer dizer, elas vão para além do testemunho da passagem do tempo para adquirir uma dimensão alegórica, tá? Então, o Benjamin, ele vai dizer que a gente pode olhar as ruínas como alegorias, e que se a gente olha as ruínas como alegorias, a gente vai destacar um papel bastante crítico por meio da alegoria. Por quê? Para o Benjamin, enquanto o símbolo ele permanece na superfície estética, a alegoria vai mais fundo. A alegoria seria uma maneira de pensar as coisas para além da sua aparência. Seria uma reflexão do mundo para além da pura representação visual, né? Então, essa reflexão me fez pensar em abordar, né, essas ruínas do ponto de vista alegórico, tá? Então, essas ruínas, né, que portam, né, essas marcas da história e escolhendo tratá-las como alegorias, elas poderiam ser um instrumento para reflexão sobre as camadas de transformação das cidades contemporâneas. Então, as alegorias iriam resgatar essas ruínas do esquecimento para redimi-las no presente, né? Aquela coisa de trazer uma questão do passado para o presente, ao mesmo tempo em que elas permanecem um emblema da mortalidade, né? São um testemunho da inevitável decadência a que tudo está submetido. Então, ver as ruínas como alegorias é buscar questões que ultrapassam a materialidade dessas ruínas, né? Que ultrapassam essa aparência visual. Seria uma forma de uma reflexão sobre a própria paisagem urbana, né? Tentar expandir isso para além desse único testemunho visual, mas para toda a cidade, tá? Então, um dos pressupostos do trabalho foi buscar uma abordagem alegórica das ruínas. Bom, aí depois de fazer uma série de incursões né, lá no bairro, né, da Zona Leste, Moca, Belém, Belenzinho, eu fiz uma série de registros, fotografias, uns vídeos, e aí eu criei esse grande painel, né, para poder visualizar, né, esses registros e poder fazer algumas escolhas. E aí eu escolhi trabalhar com as seguintes fábricas: a fábrica da Antártica, o moinho Minete Gamba, a fábrica de borrachas Orion e a fábrica de tecidos Largo, né? E ela aí tem alguns registros e também algumas referências antigas dessas fábricas. Bom, daí, nesse momento, eu comecei a fazer uma reflexão sobre o que teria se perdido, né, com o fechamento dessas fábricas, o que teria mudado, né, com o fechamento dessas fábricas. E aí me ocorreu essa questão do encolhimento da dimensão coletiva do trabalho, né? O que a gente teria perdido com esse encolhimento da ideia do ombro a ombro, né? Essa imagem, né, desses operários, assim, eu achei isso, existe aí um poder, né, muito grande, né, uma união, um coletivo aí, que com o desenvolvimento, né, das cidades, a gente, né, a desindustrialização, a gente perdeu, né, esse ombro a ombro. Bom, além disso, essas ruínas, né, o registro dessas ruínas, elas evidenciaram uma coisa que era recorrente, que era a presença de grades, telas, arames farpados nas janelas das fábricas. Bom, eu percebi que algumas dessas vedações, elas tinham sido colocadas para evitar a invasão dos prédios, né, que estavam desativados. Agora, outras já estavam, né, já tinham sido instaladas quando as indústrias ainda estavam em funcionamento. Bom, a presença de vedações em grande parte das janelas das ruínas indicou para mim uma associação formal entre fábrica
presídio e campo de concentração, né? E aí que entrou o procedimento alegórico, né? Que é buscar uma projeção, ao mesmo tempo espacial e temporal, daquelas estruturas construtivas, né? Daquelas ruínas, e que consiste em reivindicar um novo significado para aquelas ruínas, né? Pensar aquelas ruínas como criar essa associação das ruínas com os presídios e os campos de concentração. Então, essas fábricas, né, como espaços fechados, né, que concentravam os operários durante a sua jornada de trabalho em regime de permanente vigilância e controle, eles guardam semelhanças, né, essas fábricas guardam semelhanças com os cárceres e os centros de confinamento. No entanto, ainda a gente pode pensar que ao operário ainda era concedida uma pausa, né? A pausa à sombra desse rígido controle que ocorreria nos momentos em que ele não estava vendendo sua hora de trabalho. E aí, nesse momento, eu lembrei de fazer uma associação com um artista que eu gosto muito, que se chama Harun Farokh, que faleceu, acho que faz uns 2 anos, mais ou menos, ou 3 anos, que é um artista e cineasta alemão que fez um filme que se chama A Saída dos Operários da Fábrica, onde ele fala sobre esse momento em que os operários saem das fábricas. Ele usa essas imagens nesse primeiro quadro aqui, que é dos primórdios do cinema, né, que eles filmaram essa saída de fábrica, e ele pega outras saídas de fábrica e ele comenta a excitação e o desejo de sair daquele ambiente que essas pessoas mostram, né? E muitas delas saem correndo, né? Então tem cenas desses operários saindo correndo, né? Então me lembrou esse trabalho do Farokh, e eu comecei a querer pensar também sobre a relação que existe entre trabalho e cidade, né? E a ideia da cidade do trabalho também, né? Que vem nisso daí. E eu fui encontrar umas referências muito interessantes na revista Recherche, principalmente no número O Pequeno Trabalhador Infatigável ou Proletário Regenerado. E essa revista é uma revista que era publicada pelo Centre d'Études et Recherche de Formação Institutionnelle, conhecido, né, como CERF, que era um coletivo de pesquisa em ciências humanas fundado pelo Félix Guattari e que ficou ativo entre 1967 e 1987 e que publicava regularmente essa revista Recherche. Bom, o CERF, fazendo um parênteses, que eu acho que é interessante trazer aqui esse conhecimento, o CERF ele criava um elo entre pesquisadores e ativistas em diferentes áreas, mas sem compartimentar as disciplinas. Era uma espécie de cooperativa de pesquisadores em ciências sociais, que estava situado à esquerda e em oposição ao Partido Comunista Francês, em torno da figura do Félix Guattari, e que contava, por exemplo, com a participação muitas vezes do Deleuze ou do Foucault, e que eles se reuniam toda semana, né? Eram cerca de 20 sociólogos, urbanistas, economistas, psicólogos, educadores, e eles atuavam em assembleias gerais e em pequenos grupos temáticos e marcavam, né, com desejo de marcar uma independência institucional, né, atuando como consultores, né, por contrato, resistindo, então, uma tendência desse meio a ser funcionário público, acadêmico ou burocrata sindical e etc. Tá? Então, foi nesse número do Recherche que eu encontrei questões como o que está aqui nessa citação, né? Também
toda política, toda estratégia urbana se resume, ao final das contas, no século XIX, a colocar em prática todos os modos possíveis para substituir o corpo a corpo pela ação à distância. E eu achei isso muito interessante, porque eu acho que a gente chega nos dias de hoje no ápice dessa situação, né? Então, esse texto, né, ele vai, por exemplo, ele vai afirmar que o poder, né, ele vai começar a perpassar os programas sanitários públicos e a cidade, e o raciocínio vai ser o seguinte: se a cidade é um meio que corrompe, ela também pode ser, pela mesma razão, um meio que corrige. Então, o ambiente da cidade responde aos primeiros higienistas que, pouco a pouco, se deslocam para a implementação de tecnologias voluntaristas dos corpos e dos comportamentos. A higiene pública vai passar a usar toda a amplitude e eficácia para converter a cidade em uma pedagogia totalitária de hábitos. E aí, a partir do século XIX, a cidade torna-se um campo da tecnologia de comportamentos e de condutas. Então, as cidades da primeira metade do século XIX colocaram em curso um movimento de apartar as multidões, a promiscuidade corporal, criando uma fobia do contato, né? E estando, então, obcecado com a análise de todas as questões que dizem respeito ao corpo a corpo. Então, sobre essa nova formação espacial da cidade é que se estruturará o novo urbanismo, né? E o urbanismo moderno também, né? Desmoronando progressivamente toda a configuração física que regia todo o conhecimento que se tinha milenar a respeito das cidades, né? Como se é muito típico também isso do modernismo, essa ideia de tábula rasa, né? Arrasa e traz toda uma nova questão sobre as cidades, né? Abandonando todo o conhecimento milenar, né? que é adquirido durante séculos, né? Bom, e aqui eu trouxe essa ilustração do Gustave Doré, né? Da Londres, né? Do vitoriana, né? Que é justamente esse momento, né? Da criação das cidades operárias, das habitações operárias e todo esse raciocínio, né, de apartar as pessoas, né? Bom, nesse momento, eu comecei a pensar, então, né, principalmente, né, com essa citação, eu comecei a pensar, então, sobre esse processo, como é que, onde a gente chegou, né, nesse processo, né? Então, eu pensei o seguinte: com a crise do setor produtivo e manufatureiro, as relações de trabalho, elas foram mudando, né? A acumulação do capital, hoje em dia, não tem mais o seu principal foco na fábrica, onde o detentor do capital fiscalizava, comandava e disciplinava o trabalhador para a geração de mais-valia. Embora a mais-valia continue sendo a base de sustentação do capitalismo, a extração de capital se intensificou com a participação do sistema financeiro, né? Então, a gente tem esse conceito neoliberal da participação do sistema financeiro passando por todas as relações, né? Ou seja, se antes predominava a troca da força de trabalho por salário, hoje a gente pode dizer que troca-se força de trabalho por compromisso de dívida, né? Então, a dívida, ela entra como um aspecto de subordinação muito forte nos dias de hoje. Bom, por outro lado, também se intensifica o capitalismo patrimonialista, né? A produção de mercadorias é progressivamente substituída pela renda fundiária. Se, por um lado, as grades, telas, arames farpados nas janelas das fábricas protegem a propriedade privada, por outro, elas também simbolizam o desejo de retenção do trabalho por meio da renda não produtiva, né? Da renda fundiária.
tá? Bom, então foi aí que eu resolvi fechar né, o conceito ou a produção da primeira parte desse trabalho, que seria a ideia de usar imagens das janelas das ruínas fabris do lado de fora dessas edificações, como uma maneira de criar uma alegoria para a expansão do controle que antes estava confinado ao espaço fabril, para além dessas instalações industriais. Então, como eu fiz? Eu fiz uma série de registros em vídeo, no formato digital, com enquadramento frontal, sempre que possível, muitas vezes, né, é meio alto, então tem uma certa inclinação, né, das janelas dessas fábricas que eu mencionei agora há pouco, né, dessas janelas das fábricas que eu selecionei. E também fiz registros fotográficos de muros, portões e cercas com arames farpados. Bom, depois eu montei, né, esses registros, esses vídeos, numa ordem relativamente aleatória, num programa de edição de vídeo, para depois registrar esses vídeos com um processo de gravação de tela. Então, eu gravei a tela do computador que estava passando esses vídeos. Durante essa gravação da tela, eu mexi no timeline do programa de edição, acelerando alguns momentos e desacelerando outros momentos, para criar variações no ritmo da sequência de janelas. Intercalei esses vídeos com imagens estáticas das fotos dos arames farpados. Bom, para intensificar a associação entre fábrica e presídio, que era uma questão que eu queria trazer, eu coloquei uma narração de um relato sobre os campos de concentração nazista, de um trecho dos Afogados e os Sobreviventes do Primo Levi, né? Esse trecho ele vai discorrer sobre o choque do ingresso dos prisioneiros no campo de concentração e também sobre o fenômeno na zona cinzenta, né? Eu peguei justamente o capítulo sobre a zona cinzenta, que seria essa zona de inter-relações com contornos mal definidos, que, ao mesmo tempo, separa e une senhores e escravos. Tá? Então, eu vou agora passar para vocês esse trecho do trabalho, que vamos dizer, uma etapa que ainda não é o trabalho todo, tá? Então, esse daqui ainda não é o trabalho final, porque na hora que eu montei a instalação, eu fiz umas modificações, mas ele está presente na instalação. Fomos capazes, nós sobreviventes, de compreender e de fazer compreender nossa experiência? Ora, não era simples a rede das relações humanas no interior dos lager. Não se podia reduzi-las a dois blocos, das vítimas e dos opressores. Em quem lê ou escreve, hoje a história dos lager, evidente tendência, ou melhor, a necessidade de ir o bem e o mal, de poder assumir um lado, de repetir o gesto do Cristo no juízo universal. Aqui os justos, lá os réprobos. Aqui os justos, lá os réprobos. Corte nítido. O corte nítido. Sendo escassa sua experiência do mundo, eles não amam sua experiência, o resto reproduz com exatidão aquela dos recém-chegados ao lager, jovens ou não. Todos, com exceção de quem já tivesse atravessado uma experiência análoga, esperavam encontrar um mundo terrível, mas decifrável, de acordo com aquele modelo simples que atavicamente trazemos conosco. Nós, o inimigo fora, separados por um limite nítido, geográfico. Ao contrário, o ingresso no lager e um choque em razão da surpresa que implicava. O mundo no qual se precipitava era de certo terrível, mas também indecifrável. Não era conforme nenhum modelo. O inimigo estava ao redor, mas também dentro. O nós perdia os seus limites. Os contendores não eram dois. Não se distinguia uma fronteira das muitas e confusas. O mundo no qual se precipitava era de certo terrível, mas também indecifrável.
Não era conforme a nenhum modelo, não era conforme a nenhum redor, mas também estava ao redor, mas também nós perdia os limites. Os contendores não eram dois, não se distinguia uma fronteira, mas muitas e confusas. Mas os aliados esperados, salvo casos especiais, não existiam. Existiam, ao contrário, 1000 mônadas impermeáveis e, entre elas, uma luta desesperada, oculta e contínua. Uma luta desesperada, revelação brusca e contínua, que se manifestava desde as primeiras horas do cativeiro, muitas vezes sob a forma indireta de uma agressão concêntrica por parte daqueles que se esperavam encontrar os futuros aliados, era tão dura que logo derrubava a capacidade de resistir. Para muitos, foi mortal, indiretamente ou até diretamente. É difícil defender-se de um golpe para o qual não se está preparado. Desesperada, oculta e contínua. Mas para o ritual do ingresso e o colapso moral que ele propiciava, contribuíam também, mais ou menos conscientemente, os outros componentes do concentracionário. Os prisioneiros simples e os privilegiados. Raramente sucedia que o recém-chegado fosse acolhido, não digo como um amigo, mas pelo menos como um companheiro de infortúnio. Na maior parte dos casos, os velhos, e se virava velho em 3 ou 4 meses, a transformação era rápida, manifestavam aborrecimento à mesma hostilidade. O novato, Zugang, observe-se que em alemão é um termo abstrato, administrativo, significa ingresso, entrada. Era invejado porque parecia trazer ainda consigo o cheiro de sua casa, e era uma inveja absurda, já que, com efeito, se sofria muito mais nos primeiros dias de cativeiro do que depois, quando o costume, por uma parte, e a experiência, por outra, permitiam que se construíssem defesas. Era submetido às zombarias e a brincadeiras cruéis, como acontece em todas as comunidades com os conscritos e os calouros, bem como nas cerimônias de iniciação dos povos primitivos. E não há dúvida de que a vida no lager comportava uma regressão, acarretava comportamentos precisamente primitivos. É provável que a hostilidade para com o Zugang fosse substancialmente motivada como todas as outras intolerâncias, ou seja, consistisse. É provável que a hostilidade para com o Zugang fosse substancialmente motivada como todas as outras intolerâncias, ou seja, consistisse numa tentativa inconsciente de consolidar nós à custa dos outros, de criar, em suma, aquela solidariedade entre os oprimidos, cuja ausência era fonte de sofrimento adicional, mesmo que não percebida diretamente. Entrava em jogo também a busca do prestígio, que em nossa sociedade parece ser uma necessidade insuprimível. A multidão desprezada dos velhos prisioneiros tendia a reconhecer no recém-chegado um alvo sobre o qual desafogar a humilhação, a encontrar à sua custa uma compensação, a construir às suas expensas um indivíduo de nível mais baixo sobre o qual despejar o peso das ofensas recebidas do alto. Ele as degrada. No tocante aos prisioneiros privilegiados, o raciocínio é mais complexo e até mais importante. Muitos sinais indicam que parece ter chegado o tempo de explorar o espaço que separa, não só nos lager nazistas, as vítimas dos opressores, e de fazê-lo com a mão mais ágil e o espírito menos turvo do que em alguns filmes. Só uma retórica esquemática pode sustentar que esse espaço seja vazio. Jamais o é. Está coalhado de figuras torpes ou patéticas, às vezes possuem as duas qualidades ao mesmo tempo, que é indispensável conhecer se quisermos conhecer a espécie. Só uma retórica esquemática pode sustentar que esse espaço seja vazio. Jamais o é. Que é indispensável conhecer se quisermos conhecer a espécie humana. Se quisermos saber defender nossas almas quando uma prova análoga se apresentar novamente, ou se somente quisermos nos dar conta num grande estabelecimento industrial. Prisioneiros privilegiados eram minoritários na população dos lager, mas representavam, ao contrário, uma forte maioria entre os sobreviventes. De fato, ainda que não se leve em conta o cansaço, os golpes, o frio, as doenças, deve-se lembrar que a ração alimentar era nitidamente insuficiente até para o prisioneiro mais frio. As gastas em 2 ou 3 meses as reservas fisiológicas do organismo, a morte por fome ou por doenças induzidas pela fome, era o destino normal do prisioneiro.
podia ser evitada apenas com um suplemento alimentar. Para obtê-lo, era preciso dispor de um privilégio. Os golpes, as doenças, o frio, as doenças, octroyé ou conquistado, astuto ou violento, lícito ou ilícito, de estar acima da norma. Ora, não se pode esquecer que a maior parte das recordações dos sobreviventes, narradas ou escritas, começa assim. O choque contra a realidade concentracionária coincide com a agressão, não prevista e não compreendida, por parte de um inimigo novo e estranho. O prisioneiro funcionário, que ao invés de pegar-lhe a mão, tranquilizá-lo, ensinar-lhe o caminho, se arroja sobre você gritando numa língua desconhecida e lhe golpeia o rosto. Ele quer domá-lo, quer apagar a centelha de dignidade que você talvez ainda conserve, as doenças, perdão. Mas você estará perdido se essa dignidade o levar a reagir. Esta é uma lei não escrita, mas férrea. O Jurupslagen, a resposta na mesma moeda, é uma transgressão intolerável, que só pode ocorrer a um novato. Quem a comete deve tornar-se um exemplo. Outros funcionários recorrem em defesa da ordem ameaçada e o culpado é surrado com raiva e método até ser domado ou morto. O privilégio, por definição, defende e protege o privilégio. A resposta na mesma moeda é uma transgressão intolerável. E o culpado é surrado com raiva e método até ser domado ou morto. Fora maltratado durante a distribuição da sopa e havia ousado dar um empurrão no funcionário distribuidor. Acorreram os colegas deste último e o réu foi afogado exemplarmente com a cabeça imersa na panela da própria sopa. A ascensão dos privilegiados, não só nos lager, mas em todas as situações humanas, é um fenômeno angustiante, mas inevitável. Eles só não existem nas utopias. As doenças, é dever do homem justo declarar guerra a todo privilégio não merecido. Mas não se deve esquecer que essa é uma guerra. Sempre que existe um poder exercido por poucos ou por um só contra a maioria, o privilégio nasce e prolifera, inclusive contra a vontade do poder mesmo. Mas é normal que o poder o tolere e o encoraje. Limitemo-nos ao lager, que, no entanto, mesmo em sua versão soviética, pode bem servir como laboratório. A classe híbrida dos prisioneiros funcionários constitui sua base e, simultaneamente, seu traço mais inquietante. É uma zona cinzenta, com contornos mal definidos, que ao mesmo tempo separa e une os campos dos senhores e dos escravos. Possui uma estrutura interna incrivelmente complicada e abriga em si o suficiente para confundir nossa necessidade de julgar. Senhores e dos escravos. A zona cinzenta da da colaboração nasce de múltiplas raízes. Angustiante. A zona cinzenta dos senhores e dos escravos. O nazismo dos últimos anos não podia prescindir deles. A área do poder. É uma zona cinzenta, não só mão de obra, mas também forças da ordem, delegados e administradores do poder alemão. Angustiante. Nessa área devem ser catalogados com nuances diferentes de peso e qualidade. Bom, então esse foi o vídeo e eu só queria destacar essa questão da zona cinzenta, né? Que essa ideia da zona cinzenta ser uma inter-relação com contornos mal definidos, ao mesmo tempo une e separa, né, os senhores e os escravos. Bom, e aí, assim, atualizando esse conceito, que é um conceito que vem do Hegel, né, do senhor e do escravo, então a gente pode pensar o seguinte, que o neoliberalismo, com essa participação do sistema financeiro, essa relação dialética do senhor e do escravo, né, que vem do Hegel, ela vai reaparecer nos dias de hoje, mas de uma maneira não dialética. Por quê? Porque não existe mais essa figura do senhor, né? A não existência, né, dessa figura do senhor, né, porque está substituída pela ideia de dívida, né, impossibilita ao escravo transcender-se por uma negação do seu estado de escravo.
impossibilita ele de suprimir dialeticamente a sua sujeição. Então, a dívida, ela não vai ser uma subordinação capaz de criar uma linha de atividade pelo trabalho que o trabalhador pode transcender, né? Então, que ele pode transcender esse mundo dado, né? Inclusive que é um mundo onde o senhor, né, está ligado a esse dado, né? Porque ele, uma vez que ele é essa pessoa que não trabalha, né, que escraviza os outros para si, e aí a gente pode dizer que a dívida ela não propicia esse impulso de libertação, por não existir essa figura do senhor a quem o escravo pode transcender, né? Bom, depois que eu fiz esse vídeo, eu achei que ele não era suficiente para fazer referência a esse trabalhador contemporâneo, né, que seria um trabalhador precarizado, né, submetido a uma servidão indefinida, né, que não tem essa figura do senhor mais. Então, eu fiquei pensando como representar os efeitos da gestão neoliberal do trabalho, essa desigualdade social, essa dominação e controle, né? Como é que eu poderia trazer isso para esse trabalho? Eu achei que esse vídeo só das janelas, acompanhado por essa narração, era insuficiente para se referir a tais questões. Bom, daí eu encontrei uma referência desenvolvida pelo professor Paulo Arantes, que está no capítulo Salle Boulot, do livro O Novo Tempo do Mundo, onde ele também faz uso da ideia da zona cinzenta, do Primo Levi, para dizer o seguinte: ele vai dizer que o trabalho é o zelo, que amálgama duas épocas históricas, o passado da administração nazista e o presente neoliberal. Ele vai dizer o seguinte: só o trabalho tornou possível organizar essa conduta em massa em proveito do horror. Em nome do trabalho, sempre se poderá valorizar uma desgraça. Então, basicamente, o que ele apresenta é que, em nome do trabalho, né, que o trabalhador, ele, em nome do trabalho, ele faz qualquer coisa, ele não está pensando nas consequências daquele seu trabalho. E aí eu encontrei num livro do Brecht, que chama War Crime, eu encontrei essa imagem que eu acho que ilustra bastante essa ideia, que diz mais ou menos assim, né? Porque o Brecht tem esse livro onde ele tem imagens com legendas, né? Que é até um conceito do Benjamin, né? Dessa ideia de não apresentar a imagem sem uma legenda, né? Então, essa imagem né, eu traduzi, mas está escrito assim, né? O que fazes, irmãos? Um veículo blindado. E com estas placas aqui ao lado, bombas que perfuram paredes blindadas. E por que tudo isso, irmãos? Para viver. Então, é esse fazer o trabalho com zelo, da melhor maneira possível, sem pensar nas consequências. Bom, isso posto, num primeiro momento, eu pensei em compor mais um vídeo, né, com imagens de um trabalhador que repetisse gestos banais, né, uma conduta destituída de sentido ou envolvimento pessoal. Então, para isso, eu pensei em usar um estandarte de madeira e feltro, como esse aí que está aí na imagem, onde que seria um objeto que serviria para criar essa ação desse trabalhador, né, que seria um ator, né, um ator que faria essa ação. Então, a ideia seria que o ator ele realizaria a ação de montar e carregar o estandarte repetidas vezes, sem qualquer tipo de comando ou supervisão, demonstrando autocontrole e zelo na execução da tarefa. Então, eu fiz uns testes aí, eu mesma, né? Mas eu achei muito difícil
criar isso, né? Então, criar essa sequência, né, elaborar essa sequência repetitiva não foi fácil. E aí foi que eu pensei na possibilidade de usar uma sequência já pré-definida que expressasse essas ideias, né? Que expressasse essa questão que eu queria enfatizar nessa ação. Então, eu recorri a um dramaturgo que conhece muito bem o desespero do homem moderno, que é o Samuel Beckett. E aí eu encontrei uns escritos do Adorno, onde o Adorno vai dizer que a obra do Beckett trata de uma realidade histórica concreta, que seria a renúncia do sujeito. E aí eu achei bem interessante essa abordagem e das produções do Beckett, o que me interessava seriam justamente ações repetitivas e destituídas de sentido. Então, foi aí que eu encontrei o Ato Sem Palavras 2, que é uma pantomima que eu tenho aqui uma versão, tá, que eu vou mostrar para vocês, de uma versão que está disponível na internet dessa peça do Beckett.
No, 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 no. Andiamo a mangiare, cazzo.
Bom, então, assim, nessa peça, né, a gente tem dois personagens. A minha ideia foi juntar os dois personagens num só, né? Então, eu adaptei essa pantomima do Beckett para uma ação com um único homem que representasse uma síntese desses dois personagens, né, A e B do Beckett, e incluir nessa ação elementos contemporâneos como um celular e uma barra de cereais. Então, eu caracterizei o personagem como uma pessoa ausente, né, ausente e preciso, né? E aí, essa ação ela foi registrada com uma câmera de vídeo digital em duas tomadas. Uma em grande plano e plano detalhe, e outra em plano médio. Simulando o ponto de vista de uma câmera de segurança. Eu vou só passar, então, um trechinho da primeira, só para sentir um pouco como é que é a versão que eu fiz. Então, assim, dá uma ideia do clima, né? E a outra versão é exatamente a mesma ação, só que distante e em preto e branco, né? Para simular uma ideia de câmera de vigilância. Tá? Bom, daí eu elaborei, né, o trabalho final. Então agora vou fechando, né, vou descrever um pouco o trabalho final. Então eu elaborei essa instalação, nessa vídeo instalação, onde eu exibi
o Sobras 1, né, que eu chamo, que é a primeira parte, que são as janelas, em 3 monitores de 22 polegadas, e dividi esse vídeo em 3 partes. Então, eles começavam em momentos diferentes, tá? E o vídeo da ação, que esse que a gente acabou de ver, né, mais próxima e colorida, numa projeção na parede, e no monitor LCD de 10 polegadas, o outro vídeo da câmera de vigilância. E todos os vídeos permaneciam em loop durante a instalação. Bom, então nessa instalação, as imagens das janelas arruinadas, acompanhadas da narração entrecortada do ritual de entrada no campo de concentração de Auschwitz, são multiplicadas em 3 monitores. A concomitância das imagens e do som intensifica o embaralhamento das vozes e a pulsação das janelas, que são apresentadas ao lado do vídeo que mostra o ciclo diário, solitário e ininterrupto de um trabalhador. Então, tem até aquele círculo, né, que eu fiz com a luz, então ele fica fazendo esse caminho circular, né, até para dar ideia dessa coisa do ciclo diário, né. Bom, ao mesmo tempo, na parede adjacente, no monitor de 10 polegadas, o mesmo trabalhador é visto de cima e à distância, do ponto de vista de uma câmera de vigilância. Assim articulados, os vídeos buscam evidenciar o deslocamento do trabalhador assalariado e controlado do interior das antigas fábricas para o trabalhador precarizado, autogerido e constantemente monitorado. Associados, os 3 vídeos expõem as transformações do trabalho em tempo de capitalismo financeiro, que caracteriza-se por uma dependência econômica servil e por um regime de vigilância permanente. É isso. Renata, muito obrigada. É sempre ótimo poder ouvi-la. Tua contribuição é riquíssima. E ela pode trazer para o tema do seminário, que é a submissão, expansões que estão muito além do que eu posso pontuar agora nesses minutos finais, mas acho que eu assumo como um compromisso, né, fazer uma extensão aí da tua fala, porque ela, quando eu disse que se fosse encomendado não seria tão pertinente, né? Porque do olhar artístico que o Freud julgava que estava sempre na frente dos psicanalistas, né? Você traz a pergunta do seminário, que é em que momento da história, ou o que acontece com a humanidade nas relações, em que momento dessa humanidade as relações de submissão elas passam a se transformar de um senhor para um escravo, para um escravo de si mesmo, né? E os recortes das janelas, eu não tinha me atentado, eu já vi este trabalho 2 vezes, né? O seu. Eu fui na instalação, no barco, mas confesso que eu não tinha reparado que o ângulo era de fora, né? Que a janela... Eu só estava pensando na ruína daquilo que tinha ficado de dentro, e como aquilo que está em ruínas hoje, né, com essas janelas cerradas e fechadas, como aquele espaço vazio de dentro, ele é um espaço cruel, né, porque ele poderia servir de teto, né? Mas eu não tinha percebido que do lado de fora, você, como você disse, né, tem essa conotação, uma alegoria que vai mostrando o quanto os arames farpados e o quanto as grades, os muros de contenções, né, atualmente é a relação do sujeito com ele mesmo, obviamente através da dívida, né? Então, a partir do momento em que você não tem mais
aquele que controla a catraca da saída da fábrica, né? Você tem o celular ali que o sujeito olha, coloca no bolso, olha, coloca no bolso, né? Nesse autocontrole. Mas eu gostaria de, só porque são tantas as observações que eu poderia fazer, e a imagem, o teatro do Beckett, acho que traz para a gente um elemento importante, porque também está em consonância com as atividades que nós temos no Vox, né, nessa semana, que é uma semana dedicada ao livro do Mauro, né, o discurso da estupidez. E ontem, no debate de ontem, falávamos, o Mauro, né, conseguiu pontuar o quanto a estupidez ela se beneficia da degradação da linguagem, né? E me parece que se a gente quiser conceituar a passagem da submissão numa dinâmica do senhor para o escravo para uma dinâmica dessa autossubmissão, aqui no seminário defini, né, uma submissão ativa, ou seja, o sujeito engendra a sua própria submissão, nós temos que pensar que, para além do sistema financeiro, ou junto com a incidência do sistema financeiro dessa maneira diferenciada, acrescentou-se uma degradação da linguagem nunca antes vista. Ou seja, o fato do sujeito não estar mais ombro a ombro na fábrica, né, esse distanciamento, vai também permitindo com que a linguagem seja um artigo um pouco demodé, digamos assim. Né? Para que falar se você pode só jogar um texto? Né? Para que falar se você pode só, enfim, encurtar as palavras, hashtags? Né? E aí eu me lembrei, né, que quando o Beckett ele vai nesses atos sem palavras e que ele vai é angustiante assim, o filme é curtíssimo e parece que ele não termina, porque a hora que você percebe que ele vai fazer de novo, vem uma angústia, tá bom, já deu, né? Mas não é nada diferente, por exemplo, dos brinquedos que a gente tem atualmente para as crianças, né? Acho que quem trabalha com as crianças já deve ter presenciado uma febre, né, que são os fidget toys, né, os poppets, que nada mais é do que uma coisa de borracha que a criança aperta e aperta de novo, daí a borracha volta para o lado oficial, ela aperta de novo, aí e é isso, né? É uma repetição, e é isso. Aí tem o rosa, tem o verde, aí ela fala: olha, eu trouxe o meu novo. Aí o que esse faz? Não, é igual, né? E aí, na semana que vem, ela traz um outro, agora é de sorvete, e é igual, né? E ele não faz nada, ele só repete, né? É uma bolinha, traz outra bolinha, traz outra bolinha. E isso me deu um insight, assim, para pensar que a gente não consegue pensar essa passagem da submissão passiva, onde ela é engendrada por um senhor, para uma submissão ativa, se a gente não compor isso com essa introdução da degradação da linguagem. Né? E que eu acho que a tua versão desse teatro do Beckett, ela sintetiza muito bem, porque é o trabalhador ali, essas janelas às quais ele se sente aprisionado são as janelas da própria subjetividade dele, né? Porque ele está do lado de fora das janelas, né? Então, te agradeço muitíssimo. A gente tem 10 minutinhos. Puder fazer, quem puder inscrever o nome ali, e as perguntas são feitas pelo áudio, tá? Não escrevam perguntas, por gentileza. A primeira é a Sueli. Vou falar rapidinho, teria mil coisas para falar, mas quero falar só uma coisa, que eu não estou aqui para ficar fazendo esse ativismo, mas para compartilhar, porque eu estou buscando lugares de diálogo e adoro esse teu seminário, Daniela, e te agradeço muito por ter me feito descobrir a Renata, que na minha santa ignorância eu não conhecia, porque eu me afastei do sistema da arte por não suportar mais, mas eu adoro quando eu descubro que as coisas estão sendo feitas, né? Eu amei esse trabalho. Não, eu só queria
colocar uma coisa bem rápida em relação a essa questão do empobrecimento da linguagem ligado a esse fechamento do sujeito, né? Porque, assim, do meu ponto de vista, nesse regime de inconsciente capitalista, na sua dobra financiarizada, a Renata tratou, né, da diferença da acumulação de capital pela mais-valia em relação ao salário e preço da mercadoria produzida, e que esse é um outro tipo de exploração, de extrativismo, né, hoje. Eu penso que nessa passagem para o neoliberalismo, né, que junta necessariamente um neoliberalismo econômico com conservadorismo, que não é à toa, né, o extrativismo não se faz mais da força de trabalho mecânica do trabalhador e seu salário, a diferença entre salário e o preço da mercadoria, mas da própria potência pulsional de produção de formas, né? Ou de produção de linguagem, a cada vez que a vida nos leva, nos exige a criação de linguagem, porque ela está focada nas formas do presente, né? E, enfim, então é essa potência que é cafetinada, como eu uso esse termo, que em português faz bastante sentido, que é cafetinada para ser desviada do seu curso ético, que seria essa criação de linguagem, num trabalho coletivo, né? Para acumulação de capital, para produzir formas que permitam a acumulação de capital, que é indissociavelmente econômica e narcisista, né? Então, eu queria só colocar isso, que vai, assim, não é nada diferente, mas é um detalhe a mais disso tudo que está sendo elaborado e que eu estou amando e eu queria declarar isso publicamente. Só isso. Que honra ter um comentário seu, Sueli. Sou muito fã sua. E eu sou fã máxima tua, quero conhecer tudo teu, garota. A gente se Por conheceu, favor, que beleza! A gente já se conheceu uns anos atrás. Eu fui orientanda da Carmela, a gente chegou a se cruzar em alguns momentos. Olha, que legal. Legal. Mas, enfim, eu acho que é isso aí, né? É super pertinente a sua colocação. Eu acho que é uma mudança mesmo que, como a Dani falou, a questão da linguagem, né, é muito importante, né? Mas acho que você traz camadas interessantes para essa construção. Muito interessante. Anotei um montão de coisa que eu vou roubar, viu? Então, obrigada, Sueli. Eu vou publicar esse texto do pós-doc num livro, depois vai ser capítulo de um livro, depois eu passo para vocês. E eu quero ver tua obra também, mas não quero mais tomar tempo. Lá, Vinícius. Muito obrigado, Daniele, por convidar a Renata Pedrosa. Muito obrigado, Renata, pela riqueza, pelas várias camadas aí da obra. E eu queria, aqui me suscitou bastante esse empobrecimento do discurso, mas também uma naturalização, né, do sofrimento psíquico que a gente vê nos trabalhadores de hoje, né? E a gente vê como isso é tão naturalizado que no LinkedIn, nas plataformas profissionais, a gente vê as pessoas celebrando aquilo que as faz sofrer. E aí eu pensei também um monte de coisa aqui quanto à obra, também quero agradecer por isso. Renato, você pode dar um exemplo de celebrar aquilo que as faz sofrer? Rapidinho, só para saber mais o que você está trazendo aí. Vinícius, por favor. Eu vejo o pessoal celebrando essa cultura do workaholic, né? Colocam fotos trabalhando no final de semana e a alegria de estarem empregados, e também as empresas que mandam kits para os bebezinhos que nascem dos funcionários, e aí está lá o bebezinho todo paramentado já com a marca da empresa. Então, esses símbolos que são muito naturalizados, eu já vejo como uma preocupação, né? Assim, o neoliberalismo tomando todos os domínios da vida dos trabalhadores, e isso sendo celebrado como algo extremamente positivo. Mauro, 5 minutos finais são seus. Poxa, logo hoje que eu cheguei atrasado, mas eu sempre admiro o trabalho da Renata, é sempre um prazer escutar o comentário da Sueli também, sempre muito pertinente. Prazer estar aqui, te agradeço, viu? Mas essa observação final que você
retomou do diálogo de ontem acerca do empobrecimento da linguagem, né? E essa observação tão perspicaz que você trouxe também a respeito que desde os brinquedos existe uma condição de repetição esvaziada de sentido, praticamente evocando aquelas repetições mecânicas que, se a gente fosse olhar na história do trabalho, por exemplo, estão inteiramente presentes numa tradição que até já foi ultrapassada, mas que me parece que tem consequências, né? A primeira delas é que a gente tende a equivaler essa repetição esvaziada a uma condição de subjetivação, que é verdadeiro, né? Como você mesmo anotou, a repetiçãozinha do brinquedo não modifica em absolutamente nada a presença do sujeito quando isso se transforma em repetição de sorvete, por exemplo, né? Mas o que eu acho que é preocupante nisso é que essa condição de repetição sem qualquer produção de novo, de condição nova e até mesmo de satisfação, né? Introduz as condições de possibilidade para que esses sujeitos possam se encantar por alguma coisa que prometa uma satisfação extraordinária a eles. Porque essa repetição ela não se mantém indefinidamente na vida dos sujeitos. Ela deixa os corpos e as mentes mais suscetíveis para serem tomados por uma condição de ocupação que vai fazer constar um gozo imperativo que mantém estreita relação com a repetição. Se antes ele repetia e não tinha um gozo que não fosse de se ver a si mesmo novamente numa mesma empreitada, agora, a partir de um agenciamento, de injunção de um gozo que o coloca num determinado lugar, numa função, para fazer um sistema funcionar, onde ele ocupa um papel de relevo, por exemplo, naquilo que nós temos discutido nessa semana sobre o discurso da estupidez, né? E parece assim que são corpos extremamente sensíveis para se deixarem capturar por essa condição onde eles vão exaltar um outro nas suas bestialidades, tanto quanto nas suas insensatez, né? Mas que nessa exaltação de um gozo que eles são facilmente conduzidos, eles vão encontrar, enfim, uma condição de adoração que vai fazer par com o esvaziamento para o qual eles já estão preparados para serem ocupados por essa mesma insensatez, né? Então, é como se fosse um circuito. Aquilo que se introduz como uma condição de repetição, de esvaziamento, encontra sua condição de realização através de um discurso que os assujeita por oferecer a possibilidade de que eles se sintam a serviço de algo inteiramente ilusório, tal como a repetição esvaziada de sentido. Só que, nessa nova condição suscitada pelo discurso da estupidez, os sujeitos não somente encontram um emprego, mas eles também encontram uma satisfação que lá na repetição esvaziada eles não encontravam. Então, uma coisa prepara para outra. E essa é a condição diabólica que o esvaziamento da linguagem produz. Ela produz corpos sensíveis para sujeitamentos diversos. Obrigada, Maura. Acho que isso está em total sintonia, né, com por onde eu tenho tentado construir, e você acaba iluminando, acho que algumas coisas que eu estava tentando tatear, né, e não conseguia ainda formalizar,
e que eu estava chamando uma posição ativa, né, porque há esse momento em que, como no nosso encontro passado, há um momento em que existe uma possibilidade de uma mutação, né, o sujeito ele entra num sistema de troca, né, ele está submisso ali, mas há um momento em que essa submissão ela não é um puro não pensar, ela começa a achar que é uma boa troca, né? E essa troca, acho que agora você consegue nomear como essa cativação, essa exaltação, para que ele aceda a um lugar, né, ali diferenciado, né? É uma promessa de gozo, né? Então, que está em curso ali. Então, há um cálculo inconsciente que começa a operar, né? E que tira o sujeito dessa condição que a gente tende a colocar vitimada. Ele não pensa. Né? Não, ele pensa, mas é que o próprio pensar por trás da cena já é o efeito de uma economia perversa, né? Isso. Mas acho que a gente sai um pouco da ideia, coitado, ele não pensa, né? Há um cálculo, né? E esse cálculo acho que tem a ver com essa exaltação. Enfim, obrigada, Mauro. Renata, te agradeço mais uma vez. Para quem quiser ver os trabalhos da Renata, a Daiana depois vai fazer um e-mail e vai colocar o link, tá? Para também o acesso ao Instagram dela, enfim. Quer falar mais alguma coisa, Renata? Não, só quero agradecer e fico muito feliz com o convite e com a possibilidade de mostrar meu trabalho aqui para vocês. Ótimo, você é sempre bem-vinda. Obrigada a todos. Eu queria só anunciar a agenda, porque quando eu disse que pareceu encomendado para a Renata, porque no dia 3 de novembro nós teremos um encontro do Vociferarte dedicado ao Beckett, né? Então a gente vai fazer uma extensão disso que a Renata começou a apresentar para a gente hoje. E hoje à noite tem o lançamento do livro do Dr. Mauro, Entre Baratas e Rinocerontes, é o último encontro da Semana da Estupidez, estão todos convidados. Muito obrigada, bom final de semana a todos. O próximo encontro aqui do Seminário sobre a Submissão vai falar daí sobre a submissão das mulheres, enfim, esse mito aí. Tá bom? Bom final de semana, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.